Beija-Flor é campeã do Carnaval Carioca com enredo em homenagem a Laíla, antigo diretor de carnaval. Fernanda Torres, Messi e Trump em Olinda. Bonecos gigantes e foliões enchem as ruas da cidade histórica na terça-feira de carnaval. Processo contra a mineradora BHP entra na reta final. Caso da barragem do Fundão se enrola desde 2015. No Catarinense, Santa Catarina avança e está na semifinal da competição. Figueirense e Avaí se enfrentam no clássico desta quarta-feira de cinzas. Trump desperta amor e ódio em discurso no Congresso, o mais longo já proferido por um presidente norte-americano. China busca crescimento de 5% do PIB. País asiático apresentou metas ousadas para 2025. E você vai ver ainda, Santa Catarina se destaca como um dos principais destinos do sul do país. Estado teve crescimento de mais de 70% de turistas estrangeiros em relação à temporada passada. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Estamos ao vivo para todo o Brasil, agora 8h02. O julgamento da BHP entra na fase final. A empresa é processada pelo rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, em 2015. O julgamento no Tribunal Superior de Londres, que começou em 21 de outubro, está paralisado desde o final de janeiro e os advogados das partes têm um prazo para apresentar os argumentos até o dia 13 de março. A decisão final, que pode ser objeto de apelação em um processo que vai julgar a responsabilidade da BHP, deve sair no segundo semestre. Em 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de rejeitos de uma mina de ferro em Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, no estado de Minas Gerais, tirou a vida de 19 pessoas e despejou 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica no Rio Doce e no Oceano Atlântico. Os advogados dos demandantes pedem cerca de 265 bilhões de reais para as quase 620 mil pessoas afetadas pela tragédia. A BHP, que compartilha com a mineradora brasileira Vale a titularidade da Samarco, proprietária da barragem, negou ser uma poluidora direta desde o início do julgamento em outubro. Depois do início do processo em Londres, a Justiça do Brasil absolveu, em meados de novembro, a Samarco, a Vale e a BHP de qualquer responsabilidade pela tragédia. O Rio de Janeiro teve a última noite de desfiles nas escolas de samba do Grupo Especial. Pela primeira vez, as agremiações se dividiram em 3 noites e não em 2, como acontecia antes. Mais 4 escolas de samba do Grupo Especial desfilaram na terceira e última noite de folia na Marquês de Sapucaí. A festa colocou em prática um novo formato de desfiles com 4 escolas em cada noite. Para quem assiste, pode parecer apenas diversão, mas milhares de pessoas se dedicam o ano inteiro para que sua escola do coração atravesse bem a passarela de samba e se torne a campeã. Horas que antecedem o desfile também são de muito trabalho. Vai para ajudar ele a montar a roupa é lá em cima também, tudo é feito lá em cima, entendeu? E lá no descer também ele tenta chegar lá, ele desce ele e a composição tudo junto também, para facilitar a descida. É uma trabalheira, mas é legal. Então você tem que ter muita responsabilidade e tá se atentando sempre aos chamados, ao que você tem que fazer. Por exemplo, eu já mudei de 3 alas, né? Já fui para outra, porque tem sempre uma precisando. Também não é fácil acompanhar o som da bateria por 80 minutos. Haja samba no pé, disposição e alguns truques. O importante é a gente se preparar da melhor forma possível. Eu gosto de me preparar assim, enfaixando o pé, para que eu chegue no final ainda inteiro e ainda consiga sambar mais um pouquinho com a bateria lá no final. E a Beija-Flor de Nilópolis conquistou mais uma vez o Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. O 15º título veio com o samba enredo Laíla de Todos os Sambas, Laíla de Todos os Santos. Uma homenagem ao antigo diretor de carnaval que morreu em 2021. O desfile deste ano teve mais um componente de emoção.
foi o último de Neguinho da Beija-Flor como intérprete na escola em que desfilou por 50 anos. Aí a gente vê algumas cenas do desfile da campeã Beija-Flor, vencedora do Carnaval Carioca, portanto, deste ano de 2025. Parabéns aí a todos. E bonecos gigantes e foliões enchem as ruas de Olinda durante o Carnaval. Teve o boneco de Fernanda Torres, Messi e até o de Donald Trump. Homenageada com fantasias de carnaval em todo o Brasil, Fernanda Torres não podia deixar de ser representada na tradicional festa pernambucana. Também tinha boneco do Messi e até do presidente americano Donald Trump. O encontro de bonecos gigantes de Olinda chegou à 36ª edição nesta terça-feira de carnaval. O boneco de Olinda realmente ele é uma parte disso. Ele traduz aí o nosso sentimento, nossos ícones, nossos ídolos. É realmente isso que a gente gosta. Neste ano, o evento prestou tributo ao criador, o mestre Silvio Botelho, um dos homenageados do Carnaval de Olinda, com o título Memória Viva. Viva Olinda! Viva Olinda! E após o cinema brasileiro fazer história no Oscar com a conquista de uma estatueta pelo filme Ainda Estou Aqui, a ginasta Rebeca Andrade foi indicada para concorrer ao Prêmio Louros, o Oscar do esporte. A campeã olímpica Rebeca Andrade vai concorrer na categoria Retorno do Ano. A nomeação da brasileira leva em conta o histórico de superação, já que ela teve que se recuperar de 3 graves lesões no joelho direito antes de se tornar a maior medalhista olímpica do país. A cerimônia do Oscar do esporte será no dia 21 de abril, em Madrid, na Espanha. Boa sorte aí para a nossa atleta, né? E um dos maiores clássicos de Santa Catarina acontece hoje às 9h30 da noite. O Avaí e Figueirense se enfrentam na ressacada pelas quartas de final do Campeonato Catarinense. O vencedor da partida vai encarar o Santa Catarina, que se classificou ontem após vencer o Marcílio Dias. O confronto entre o melhor ataque da competição, com 19 gols marcados, e um dos piores, com apenas 8 gols, começou com as equipes se estudando. Enquanto Marcílio Dias se mantinha recuado, o Santa Catarina controlava a posse de bola. A Laranja Mecânica do Alto Vale pressionava, até que Alex Gonçalves, artilheiro do campeonato, abriu o placar. Mas para o alívio da torcida do Marinheiro, o atacante estava adiantado e o gol foi anulado por impedimento. O domínio de Santa Catarina seguiu e no fim do primeiro tempo, o time do Rio do Sul mostrou por que tem um dos melhores ataques da competição. Em troca de passes rápida na entrada da área, tabela bem feita. Mendes achou de Paula, que finalizou para abrir o placar, marcando o 5º gol dele no campeonato. O Marcílio Dias voltou para o segundo tempo com a difícil missão de empatar a partida fora de casa. Mas a situação ficou ainda mais complicada quando Levi, que havia entrado há menos de 10 minutos, foi expulso por agredir Mendes e de Paula. Na reta final, o Marcílio Dias foi para o tudo ou nada. Em uma cobrança de lateral jogada na área, até o goleiro Anderson Paulo foi para o ataque. A defesa do Santa Catarina afastou e a bola caiu nos pés de Habib, que partiu em velocidade e presenteou Kleberson com o gol que consagrou a vitória. Festa da torcida e a classificação histórica. O Santa Catarina está pela primeira vez na semifinal do Campeonato Catarinense. Além da vaga na próxima fase, o time de Rio do Sul também garantiu um lugar na Série D do Campeonato Brasileiro. Fontes próximas à FIFA informaram que a premiação do Mundial de Clubes vai ser de US$1 bilhão, dividida entre os clubes participantes em um critério que ainda não foi divulgado. O novo Mundial de Clubes da FIFA, que vai ser disputado de 14 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos,
Com 32 equipes, vai ter uma premiação total equivalente a 5,8 bilhões de reais. Durante muito tempo, houve dúvidas sobre os detalhes econômicos da competição, que deve ser disputada a cada 4 anos, mas a FIFA conseguiu contratos com vários colaboradores de peso nas últimas semanas. A plataforma britânica DAZN se torna a emissora exclusiva e acordos de patrocínio foram fechados com Coca-Cola, Bank of America, o grupo chinês de eletrônicos Hisense e a cervejaria Bembev. Como comparação, a premiação da Copa do Mundo do Catar foi de 2,5 bilhões de reais. De acordo com uma fonte próxima, além da premiação prometida para ser dividida entre as equipes classificadas para a competição, vai ser estabelecido um mecanismo de solidariedade para destinar parte das receitas da competição a outros clubes do mundo. A disputa do Mundial de Clubes acontece em meio a um contexto de oposição crescente contra o grande número de jogos na temporada do futebol. O Sindicato Mundial de Jogadores e a Associação Europeia de Ligas apresentaram em outubro uma denúncia na Comissão Europeia contra a FIFA, acusando de abusar da posição dominante na elaboração do calendário. É muita grana envolvida, né? E você vai ver a seguir, Santa Catarina se destaca como um dos principais destinos do sul do país, com 70% a mais de turistas estrangeiros em relação à temporada passada. Tem também a declaração de Donald Trump, o maior discurso político da história do Congresso americano, e reforça compromissos de campanha. E a China faz planos ousados para 2025. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil, agora 8h13. A temporada de verão ainda não acabou, mas os primeiros números do turismo mostram um aumento significativo na chegada de estrangeiros ao Brasil. Em janeiro deste ano, o país recebeu quase 1,5 milhão de turistas internacionais, o maior número para o mês desde o início da série histórica em 1990. Santa Catarina foi um dos principais destinos do sul do país, registrando crescimento de 71% na entrada de turistas estrangeiros em relação ao ano passado. Segundo o Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal, o estado recebeu 198 mil turistas internacionais em janeiro de 2025. Os 3 estados do sul foram responsáveis por 62% de todas as chegadas de estrangeiros no Brasil. No total, mais de 1.400.000 turistas de outros países desembarcaram em solo brasileiro. A Argentina continua liderando a lista de países que mais enviam turistas ao Brasil. O número de visitantes argentinos praticamente dobrou em relação ao ano passado, saltando de 452 mil para 870 mil. O Chile também teve um crescimento expressivo, com um aumento de 34% no número de viajantes. A maioria dos turistas entrou no Brasil por via terrestre, com 54% das chegadas feitas por carros e ônibus. O transporte aéreo representou 41% das entradas. Além do aumento expressivo no número de visitantes, o impacto econômico do turismo estrangeiro no país também se destacou. Em janeiro, turistas internacionais injetaram 850 milhões de dólares na economia local, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central e compilados pelo Ministério do Turismo.
O gasto médio por viajante estrangeiro foi de aproximadamente $2.000, consolidando o melhor desempenho para um mês de janeiro na última década. Atraídos pelas belezas naturais, diversidade cultural e inúmeros atrativos, cada vez mais turistas estrangeiros têm escolhido o Brasil para curtir as férias, passear ou viajar a negócios. Para atrair mais visitantes, o Brasil tem investido na promoção internacional. Em 2025, o país foi homenageado na maior feira de turismo do mundo, realizada na Espanha, e também ganhou destaque em eventos na Argentina. O objetivo é consolidar o Brasil como o principal destino turístico da América do Sul, com a meta de receber 8 milhões de turistas estrangeiros por ano até 2027. O recorde registrado em janeiro indica um avanço nesse planejamento e um impacto positivo para a economia nacional. O Papa Francisco perdeu o início da Quaresma Católica nesta quarta-feira de cinzas devido à pneumonia dupla que o mantém hospitalizado em Roma desde o dia 14 de fevereiro. O Vaticano informou na manhã desta quarta-feira que o Papa Francisco, de 88 anos, descansou bem durante a noite e acordou pouco depois das 8 da manhã. No boletim médico divulgado na noite de terça-feira, a Santa Fé destacou que o estado de Francisco era estável e que não teve episódios de insuficiência respiratória nem broncoespasmo, como aconteceu na segunda-feira. O prognóstico do pontífice continua reservado e os médicos decidiram que ele deverá usar máscara de oxigênio durante a noite. No 20º dia de internação no Hospital Gemelli, em Roma, o líder da Igreja Católica não vai participar das celebrações de quarta-feira de cinzas, que dão início à Quaresma, o período de 40 dias que precede a Páscoa. O Papa costuma presidir a missa deste dia, na qual os fiéis recebem uma cruz de cinzas na fronte. O pontífice argentino já havia perdido as celebrações da quarta-feira de cinzas em 2022, devido a uma dor aguda no joelho. Amado por alguns e odiado por outros, Donald Trump usou a experiência em reality shows para seduzir os seguidores e provocar os rivais no mais longo discurso já feito por um presidente americano ao Congresso. O republicano citou as principais bandeiras e as primeiras semanas no governo com a imposição da tarifa, a luta contra a imigração e, claro, a guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos de Donald Trump estão de volta. O presidente republicano manteve as polêmicas em dia ao discursar no Congresso na noite de terça-feira. O magnata defendeu as tarifas, as medidas contra a imigração, prometeu uma guerra contra os cartéis, recuperar o Canal do Panamá, além de reservar muitos elogios a Elon Musk. Em um discurso de 1 hora e 40 minutos, o mais longo de um presidente americano diante do Congresso, Trump falou sobre os projetos para um futuro incrível, porque, segundo ele, a era de ouro dos Estados Unidos está apenas começando. O sonho americano é imparável. O nosso país está à beira de um retorno como o mundo nunca testemunhou e talvez nunca mais testemunhará. Os republicanos aplaudiram cada palavra, enquanto democratas protestavam com cartazes que diziam falso ou isso é uma mentira. Logo no início do discurso, o congressista democrata Al Green foi expulso porque não parava de agitar a bengala dele em direção a Trump e de interrompê-lo dizendo que ele não foi eleito para desmantelar os programas de saúde. Mas o milionário de 78 anos não se intimidou e citou o que considera as conquistas das primeiras semanas de governo. Em plena guerra comercial com México, Canadá e China, países aos quais impôs tarifas de até 25%, ele defendeu as tarifas de importação. Tarifas não são apenas sobre proteger empregos americanos, elas são sobre proteger a alma do nosso país. Tarifas são sobre tornar a América rica novamente e tornar a América grande novamente. E isso está acontecendo e vai acontecer bem rápido. Haverá uma pequena perturbação, mas estamos bem com isso, não será muito. O presidente mencionou rapidamente a Ucrânia dias após seu bate-boca com o presidente Volodymyr Zelensky na Casa Branca.
Hoje, mais cedo, recebi uma carta importante do presidente Zelensky da Ucrânia. A carta diz: a Ucrânia está pronta para vir à mesa de negociações o mais rápido possível para trazer uma paz duradoura mais perto. Ninguém quer a paz mais do que os ucranianos, disse ele. Minha equipe e eu estamos prontos para trabalhar sob a forte liderança do presidente Trump para obter uma paz duradoura. Trump voltou a ressaltar os anseios expansionistas, dizendo que vai recuperar o Canal do Panamá e se apropriar da Groenlândia, de uma forma ou de outra. O discurso teve a presença de Elon Musk, o homem mais rico do mundo, que virou conselheiro do presidente americano à frente do Departamento de Eficiência Governamental, responsável por cortar os gastos do governo federal. O magnata voltou a reafirmar a guerra contra a imigração, enquanto abre os braços a estrangeiros milionários que podem comprar permissões de residência por $5 milhões, ou quase 30 milhões de reais. Na primeira decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos contra Donald Trump, neste atual mandato, os juízes rejeitaram a ordem do presidente para congelar o pagamento de ajuda internacional. A Suprema Corte dos Estados Unidos, de maioria conservadora, rejeitou nesta quarta-feira uma ordem do presidente Donald Trump para congelar cerca de $2 bilhões em pagamentos a organizações de ajuda internacional. Na primeira decisão contra uma ação do bilionário republicano, o tribunal votou por 5-4 para manter uma decisão de um tribunal inferior que exige que o governo faça os pagamentos de contratos que já foram concluídos. Ao assumir a presidência em 20 de janeiro, Trump assinou um decreto congelando a ajuda internacional por 90 dias. Os juízes da Suprema Corte dizem que o juiz federal, que ordenou que a USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, e o Departamento de Estado restabeleçam os pagamentos, que deve esclarecer quais obrigações o governo deve cumprir. O juiz Amir Ali, nomeado pelo ex-presidente democrata Joe Biden, decidiu no mês passado que o governo americano não suspenderia, pausaria ou de qualquer forma impediria o financiamento da ajuda externa. Trump está decidido a cortar gastos do governo federal com a ajuda do homem mais rico do mundo e maior doador da campanha presidencial, Elon Musk. Um dos objetivos é cortar a ajuda da USAID, que tem programas de saúde e emergência em cerca de 120 países. A SpaceX adiou novamente nesta quarta-feira o lançamento do mega foguete Starship. A SpaceX do bilionário Elon Musk adiou novamente o 8º voo de teste do foguete Starship, o maior e mais poderoso do mundo, nesta quarta-feira. Com 123 metros de altura, o tamanho de um prédio de 40 andares, o foguete, que atualmente está sendo desenvolvido para viajar à Lua e a Marte, estava programado para decolar de Boca Chica, no Texas. O lançamento está agora agendado para quinta-feira. A empresa não deu uma razão para o novo adiamento. Na segunda-feira, a SpaceX cancelou o lançamento no último minuto após um problema ter sido detectado na estrutura do foguete, um tipo comum de adiamento na indústria espacial. O 8º voo é uma nova tentativa da SpaceX após uma explosão durante o último teste em janeiro. Neste voo, a expectativa é que a espaçonave acabe no Oceano Índico, como já aconteceu em testes anteriores. A China apresentou nesta quarta-feira as metas de crescimento e orçamento para 2025. O informe foi apresentado pelo primeiro-ministro na abertura da Assembleia Popular Nacional. O primeiro-ministro Li Qiang anunciou o objetivo durante a inauguração da sessão anual da Assembleia Popular Nacional e em momentos de guerra comercial com os Estados Unidos. No documento apresentado pelo chefe de governo, as autoridades destacaram que o unilateralismo e o protecionismo estão em alta no mundo e reconhecem que as bases de uma recuperação e crescimento econômicos sustentados na China não são fortes o suficiente. Diante desta conjuntura, o premier propôs converter a demanda interna no motor principal do crescimento econômico.
Vamos impulsionar de forma vigorosa o consumo, melhorar a eficiência do investimento e expandir de maneira integral a demanda interna. Implementaremos iniciativas especiais para estimular o consumo, formularemos medidas específicas para melhorar o poder aquisitivo do consumidor, aumentaremos a oferta de alta qualidade e melhoraremos o entorno do consumo. O primeiro-ministro propôs um aumento do déficit público, estabeleceu uma meta de 2% de inflação e assinalou que o país quer criar 12 milhões de novos empregos urbanos neste ano. O orçamento para a defesa vai aumentar 7,2%. O gigante asiático tem aumentado há décadas o gasto militar para modernizar as forças armadas e está na segunda colocação na lista de países que mais gastam em defesa, ainda que muito longe dos Estados Unidos. E o Pix News de hoje fica por aqui. Lembrando que a íntegra desta edição e as reportagens você pode rever no nosso novo canal no YouTube. É só procurar por Pix News HD. Curta, compartilhe os nossos conteúdos e ative o sininho para não perder nenhum das nossas reportagens. Mais notícias você já sabe no nosso site pixtv.com.br. Obrigado pela companhia. Você fica agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá! Pix TV, 6 anos, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.